Imagina uma jangada onde todo mundo está remando, menos uma pessoa. Essa pessoa não está de folga. Ela está olhando para onde a jangada está indo, porque se ninguém fizer isso, por mais que todo mundo reme com força, a jangada pode estar indo na direção errada. Ou pode ter gente fingindo remar sem que ninguém perceba. Olá, líder, gestor, dono de negócio, Ricardo Malê aqui. Nesse episódio do nosso podcast, eu quero usar essa imagem, essa analogia aqui da jangada para te mostrar uma distinção que eu nunca vi ninguém ensinar de forma clara aí nas formações de liderança. E ela explica boa parte do travamento que líderes experientes enfrentam quando a empresa começa a crescer além de certo ponto. A pessoa que rema está fazendo, mas a pessoa que observa para onde a jangada vai, ela está garantindo que todos remem e que remem na direção certa. E essa pessoa está construindo o resultado coletivo. Fazer e construir. Parece óbvio, mas não é, porque na prática, o líder que faz muito raramente percebe que está construindo pouco. E o líder que construiu bem raramente precisa ficar fazendo demais. Deixa eu desenvolver isso aqui com mais cuidado, porque tem uma sutileza aqui que muda tudo. Quando você resolve aí um problema da sua equipe, você está fazendo alguma coisa. Aí quando você, por exemplo, atende um cliente direto porque confia mais em você do que na pessoa que deveria fazer isso, você está fazendo. Quando você revisa o trabalho do liderado porque sabe que do jeito dele vai ser errado, você está fazendo. Agora me diz, o que você construiu nestas situações? A resposta honesta é nada. Você resolveu, mas o sistema continua igual. Na próxima semana o problema vai estar de volta esperando você aí resolver. Tudo de novo. Tem uma cadeia lógica que conecta o que o gestor faz ao resultado do negócio. Gestão gera engajamento, engajamento gera desempenho, desempenho acumulado gera resultado. É uma cadeia sequencial, não dá para pular etapa. E quando o resultado não vem, o instinto é agir direto sobre ele, pressionar resultado sem olhar para o que está acontecendo nos elos anteriores. Isso aí é como apertar o freio esperando o carro acelerar. Fazer atua direto no resultado, no aqui e agora. Construir atua no início da cadeia, na estrutura que sustenta o desempenho de forma consistente. E grande parte dos líderes que eu conheço, eles inclusive aí líderes muito competentes e reconhecidos, passam a maior parte do tempo fazendo, com pouco tempo para construir. O que eu ouço com mais frequência quando eu trago esse tema é uma resposta que soa mais ou menos assim: mas eu preciso fazer, Ricardo, se eu não fizer as coisas travam. E eu entendo, tudo bem, eu entendo de verdade, porque na maioria dos casos é assim. Só que essa afirmação está descrevendo exatamente o problema que precisa ser resolvido. O líder está descrevendo ela como justificativa para continuar do mesmo jeito. Se a operação trava quando você sai, isso revela que você ainda não construiu o que precisava ser construído. A dependência da equipe em relação a você é uma evidência de estrutura ausente e não de liderança forte. Tem um arquétipo de gestor que eu observo com muita frequência nas formações que eu conduzo e que ilustra isso de um jeito bem específico. É o gestor que foi promovido por excelência técnica e carrega essa identidade aí como âncora. Ele tem dificuldade de transferir conhecimento porque teme perder o controle da qualidade ou porque teme que desenvolver outras pessoas o tornem dispensável. Só que o que se espera de um gestor não é que ele seja o melhor executor. É que ele faça os outros executarem bem. Desenvolver pessoas não reduz o valor desse líder. Pelo contrário, eleva o patamar do que a equipe inteira consegue entregar. Liderança forte é quando a operação funciona por causa do que você construiu, não apesar da sua ausência. O fazer tem uma sedução muito específica, né? Ele dá resultado imediato e feedback imediato. Você resolve, a situação muda, alguém agradece ou o problema some.
Isso gera uma sensação de utilidade que é real, mas que pode se tornar um ciclo vicioso. Construir tem uma dinâmica completamente diferente. O retorno é lento, não linear e muitas vezes invisível no curto prazo. Você cria um processo de acompanhamento e nos primeiros meses ele parece trabalhoso. Você estrutura uma forma de delegação e nos primeiros ciclos ela parece menos eficiente do que fazer você mesmo. Você define critérios claros de responsabilidade e as primeiras semanas são cheias de ajustes. O líder que constrói precisa tolerar essa defasagem entre o esforço e o resultado visível. E isso vai contra o instinto de quem está acostumado a ter impacto imediato pelo fazer. O que acontece na prática é que o líder começa a construir, não vê resultado rápido e volta a fazer. E o ciclo se repete eternamente. Pensa num líder que tem uma equipe comercial. Sempre que uma negociação importante trava, ele entra pessoalmente e fecha o negócio. Resultado imediato, venda feita. Mas o que foi construído aí? Nada. O vendedor aprendeu que quando a situação fica difícil, o chefe resolve. Agora pensa num líder diferente com o mesmo cenário. Quando a negociação trava, ele não entra para fechar. Ele pergunta ao vendedor: o que você já tentou? O que você acha que está travando? O que você precisa para resolver isso? E às vezes eles perdem a venda nessa semana. Mas 2 meses depois, aquele vendedor sabe enfrentar objeções. Sabe reconhecer onde a negociação travou, sabe pedir ajuda de forma mais específica e a equipe começa a funcionar com menos dependência. A diferença entre os dois líderes não é competência, os dois são capazes. A diferença é onde cada um está investindo tempo de gestão, no resultado de hoje ou na estrutura de amanhã. Tem uma pergunta que eu uso muito aí com líderes nas sessões de trabalho, e ela é simples, mas tende a gerar um desconforto produtivo. Das últimas 5 situações que você resolveu pessoalmente essa semana, quantas você precisa resolver de novo? Olha que pergunta dura, né? Se a resposta for mais de 2, tem algo no modelo de gestão que precisa ser examinado. Não na equipe, no modelo. Porque o modelo define o que as pessoas conseguem fazer sem você. E o modelo só muda quando você para de resolver e começa a construir os caminhos pelos quais as coisas se resolvem. A proatividade, no fundo, é a arte de tornar a sua ausência cada vez menos impactante. E isso exige diagnóstico, exige clareza sobre onde a estrutura está ausente. E exige método para construir o que está faltando, consequência e critério. Fazer mantém o sistema funcionando hoje. Construir garante que o sistema funcione quando você não está presente. Todo líder precisa fazer alguma coisa. Eu sei, isso é inevitável, mas quando o fazer domina e o construir fica em segundo plano, o crescimento da empresa chega num teto, e esse teto tem o formato exato da capacidade operacional do líder. Você pode ser muito competente e ainda assim ser o gargalo da sua própria organização. Porque o problema nunca foi sua competência. O problema é que o sistema ainda depende dela. Se você ouviu esse episódio e se reconheceu em algum ponto, olha, talvez valha a pena entender com mais precisão qual o padrão que está te mantendo aí nesse ciclo. Eu faço um diagnóstico de gestão individual numa chamada em vídeo para líderes que estão nessa situação. A gente sai dessa conversa com uma leitura clara do que está travando e um caminho concreto de onde você pode aí começar a mudar. Esse diagnóstico, ele tem um investimento, porém, vou passar para você aqui um link que você pode se candidatar para receber o diagnóstico gratuitamente. Não é uma garantia, tá? Você vai lá, preenche com seus dados, seu nome, né? Enfim, e-mail,
no WhatsApp. A nossa equipe faz uma análise e, se houver aderência entre o seu momento e aquilo que a gente pode entregar, a equipe entra em contato com você para te convidar para essa sessão gratuitamente. O caminho eu vou deixar na descrição deste episódio, mas também vou te passar aqui para que você possa imediatamente acessar. Acesse ricardomallet.com, que é ricardomallet.com, clique no menu onde diz diagnósticos e escolha diagnóstico de gestão. Lá você vai ter todas as informações de como funciona essa sessão e vai poder fazer a aplicação para receber aí nosso contato e a gente agendar esse encontro com você. Obrigado por acompanhar e eu te vejo na sessão do diagnóstico de gestão. Forte abraço e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.